ainda existe um erro que a gente precisa corrigir, tá? A gente consegue digitar números, apagar números até zerar sem gerar erro. Porém, deixa eu abrir aqui o console de volta. Se a gente apagar depois de ter o número digitado já zerado, a gente vai ter um outro erro, olha só. Value not in range, -1. Valor não está no raio, não está dentro do alcance, né? E o valor é -1. O que isso significa? De onde veio isso? A gente pode olhar aqui no que a gente chama de stack trace, que é o rastro desse erro, e ver da onde ele está vindo, né? Assim como a gente já fez antes. E tem um link para a parte do código, ou para a linha de código em que esse erro está sendo gerado. E a linha é essa aqui, olha só. No input substring, onde o input.length está sendo subtraído 1 desse valor. Então você consegue agora entender o porquê que esse erro está gerando aqui um value not in range -1. Porque se o input.length, que é o tamanho do input, né, da string input, se o tamanho dessa string for 0, ou seja, não tem nada escrito nessa string, esse valor vai ser 0, e 0 menos 1 é -1. Só que existe um problema. Para esse método substring, não tem como ele não aceita, né, ele gera esse erro, porque ele não consegue cortar uma string de 0 até -1, um valor negativo. Ele só aceita valores positivos. Ele pode, no máximo, ser 0 aqui, né? Ele não pode ser negativo. A gente pode prevenir que esse erro aconteça através do uso do if, né? E a gente viu o if anteriormente. Então, a gente só quer executar esse código aqui se o input.length for maior do que 0. Né? Então, se o input não tiver nenhum dígito, não tiver nada digitado nele, nenhum caractere nessa string, a gente não quer executar esse código, porque vai causar esse erro. Então, a gente vai colocar aqui um if se a input.length, ou seja, se a quantidade de caracteres da variável input for maior do que 0, a gente vai executar o código que estiver entre essas chaves do if, no corpo do if. Né? Então, qual é o código que a gente quer executar? Somente se a quantidade de caracteres for maior do que 0. Esse código todo aqui. Né? Então, eu vou recortar ele, Ctrl X, e vou colar Ctrl V. Tá? Então, agora, todo esse código de atribuição para o input e de cálculo do output só vai ser executado se o input.length for maior do que 0. A gente pode melhorar isso ainda. Ao invés de colocar dentro do setState tudo isso, a gente pode não chamar o setState a todo momento que esse botão for clicado. A gente pode chamar o setState somente quando essa condição também for satisfeita. Né? Então, ao invés de colocar esse if dentro da função anônima passada para o setState, a gente vai colocar ele fora. Então, eu vou criar ele aqui de novo e depois eu vou recortar. Tá? Então, se input.length for maior do que 0, a gente vai executar. E eu vou retirar ele daqui e vou apagar a chave dele. E vou recortar todo esse setState e colar aqui dentro. Então, agora, o setState, para atualizar o estado da nossa tela, só vai ser chamado e executado o código dentro dele se a condição desse if for verdadeira. Então, vamos supor que nesse momento aqui, a nossa variável input é 0 mesmo. E se a gente clicar no botão de apagar, quando a execução do código chegar nessa linha, esse input.length, o valor dele é 0. E 0 é maior do que 0? Não. 0 é igual a 0, não é maior. Então, essa validação vai virar false. Sendo false, não vai ser executado o corpo do if. Lembra disso? Então, agora vamos salvar e executar esse código para ver se isso funciona. Né? Ctrl S, já executei, então o código passou para o nosso aplicativo. E se a gente tentar apagar, será que dá o erro agora? Ó, sem erro. Tá? Então a gente pode agora digitar os dígitos, digitar os números, apagar até zerar e não importa mais se o valor de input já está zerado. A gente pode tentar apagar, simplesmente não vai acontecer nada, sem gerar nenhum erro aqui no console. Beleza? Justamente por causa desse if aqui.